Então, estou iniciando a gravação da aula agora, tá bom? Então, nós vamos agora resolver alguns exercícios sobre bacia hidrográfica. Então, esse é o objeto da nossa aula de hoje, a resolução desse exercício sobre bacia hidrográfica. Então, aqui, só para lembrar, a bacia hidrográfica tem essa região que vai drenar as águas, o único ponto aqui que é o exutório. A gente tem aqui as curvas de nível, a topografia, e a gente tem aqui a rede hidrográfica. Então, as precipitações que caírem aqui vão escoar aqui por essa topografia até chegar ao curso d'água, e a partir daí eles vão escoar no rio até o exutório. Então, um ponto importante de nós entendermos e trabalharmos na bacia hidrográfica é exatamente a compreensão dessa rede hidrográfica. Essa rede hidrográfica, a rede dos rios, é que faz a drenagem da bacia. A gente precisa conhecer as características esse sistema de drenagem da bacia, dessa rede hidrográfica. Uma das características mais importantes dessa rede hidrográfica diz respeito ao rio principal da bacia. Tem várias definições de rio principal na bacia. Uma delas, que nós vamos utilizar no decorrer desse curso, é que o rio principal é o rio de maior comprimento. Então, aquele rio mais distante aqui do exutório. Então, aquele rio de maior comprimento é considerado como sendo o rio principal. E as características desse rio principal parametrizam muitos dos estudos hidrológicos que nós fazemos acerca de uma bacia hidrográfica, né? Porque, por exemplo, associado a esse comprimento do rio principal, está associado o conceito de tempo de concentração. Tempo de concentração é aquele tempo em que o ponto mais distante da bacia leva, né, uma gota de água aqui virtual, que caísse aqui nessa região, é o tempo que ela demoraria para percorrer todo o trajeto até chegar no exutório. Então, esse tempo é o tempo, possivelmente, o maior tempo em que uma parcela da bacia levaria para contribuir aqui para o exutório. Então, esse é o conceito de tempo de concentração. Então, associado a esse rio principal, está associado esse conceito de tempo de concentração, né? E aí chuva, tormenta de projeto, né? Que nós normalmente utilizamos a chuva de projeto, está associada a esse tempo de concentração. Então, a partir daí, uma série de outros parâmetros importantes para o dimensionamento de infraestruturas, etc., está associado a esse conceito. Então, por conta disso é que é relevante que nós compreendamos como é que se dá o processo do tempo de concentração e as características da bacia. Então, vamos tratar isso, né, analisando as características desse rio principal. Então, o primeiro ponto que vai interessar para a gente na estimativa dos parâmetros da bacia e desse rio principal diz respeito à questão da declividade desse rio principal, o comprimento e a declividade desse rio principal. Então, é disso que trata esse primeiro problema que nós vamos passar a resolver agora. Esse primeiro problema, ele diz assim, para o cálculo da declividade de um curso d'água natural, é dado um perfil longitudinal, conforme tabela abaixo. Então, a gente tem aqui um perfil. Esse perfil aqui, ele está dizendo a distância da foz. Então, aqui zero, a distância da foz, se é zero, é a própria foz. E aqui você tem um curso d'água que tem 20 km de distância no seu comprimento máximo, né? E aqui você vai ter as cotas. Então, a cota do exutório é a cota 900, a cota 5 km do exutório é a cota 910, e assim sucessivamente. Vamos materializar isso aqui na imagem que nós estávamos anteriormente utilizando. Então, aqui, olha, seria aquele valor daquela cota, né? Aqui 5 km de distância, 10 km, e assim sucessivamente, né? E como é que eu sei exatamente qual é o valor o valor da seção do rio, qual é a cota da seção do rio? Aqui, eu tenho as curvas de nível, e a partir dessas curvas de nível, ou quando ele cruza uma curva de nível, eu sei exatamente o valor, ou fazendo uma interpolação linear entre duas curvas de nível, a gente tem condição de recuperar qual é a cota do fundo do rio. Então, com isso aqui, a gente tem condição de construir uma tabelinha dessa. E vocês vão fazer uma tabela similar a essa no trabalho de dimensionamento de uma barragem que nós passamos para vocês. Então, vocês vão lá, olham no decorrer do curso do rio quais são as cotas que ele está
cortando, e quando ele corta uma cota, né, ele passa por aquela cota, você sabe exatamente qual é a profundidade do fundo do canal, e aí você vai fazendo essa tabela do comprimento ou da distância da foz e qual é a cota que eles têm, vocês têm essa tabela. Então, a gente tem condição de trabalhar aqui, a partir dessas informações, qual é a declividade do fundo do rio. E qual é a importância da declividade do fundo do rio? A importância dela está associada, inclusive, à velocidade do escoamento. Quanto maior a declividade, maior a velocidade do escoamento, porque maior é a variação da energia potencial gravitacional. Então, o potencial gravitacional está associado a essa variação de cota, maior é o desnível, maior será a velocidade. Vocês podem imaginar isso a partir, inclusive, da equação de Mani, que vocês estudaram, né, em hidráulica de canais, na parte hidráulica de canais, vocês conhecem a equação de Mani, que Q é igual a 1 sobre N, área, raio hidráulica elevada a 2/3, S0 elevado ao meio. Ou seja, o Q sobre A, que é a velocidade, então, é igual a 1 sobre N, raio hidráulica elevada a 2/3, S0 elevado ao meio. Então, a velocidade está relacionada à raiz quadrada da declividade, né? Então, existe essa relação entre declividade e velocidade. Então, por conta disso, é importante a gente conhecer a declividade do rio, tá certo? A declividade do rio principal. Então, a gente tem várias maneiras de calcular essa declividade do rio principal. A primeira delas é o que a gente chama de declividade do tipo S1. Qual é a grande... Essa é muito utilizada e muito fácil de utilizar. Então, como é que funciona a declividade S1? Eu pego, basicamente, a cota máxima aqui do rio, diminuo da cota mínima, então eu tenho o meu ΔH dividido pelo o comprimento do rio principal, vai me dar exatamente qual vai ser o valor da tal declividade S1, tá certo? Então, comprimento do rio, então, variação de cota, dividido pelo comprimento do rio, eu tenho aqui o valor da declividade S1, certo? Então, essa é uma alternativa interessante. Então, no nosso caso aqui, como seria essa declividade S1? Está aqui calculada, que é o primeiro item que ele pede para calcular. Calcula a declividade do tipo S1, tá certo? Então, essa é muito simples. Eu pego a elevação máxima, diminuo aqui da elevação do exutório, né? E divido pela distância, que no nosso caso aqui, a distância aqui está em torno de 20 quilômetros. Então, exatamente isso que está sendo feito. Ó. C20 menos C16 dividido por E20, que é o comprimento aqui, que seria E20 menos o E16, só que aqui é zero, então ficou isso aqui. Então, simples assim, tá certo? Direto. Então, a gente tem a declividade do tipo S1 do rio, que já tem uma ordem de grandeza dessa estimativa da declividade, por conta disso, tem aí já uma relação com as velocidades do escoamento e, consequentemente, com o tempo de concentração. Mas observem uma coisa interessante. Normalmente, os rios têm esse tipo de comportamento, né? Aqui, a região de montante, né, onde a gente está próximo aqui à nascente do rio, a gente tem aqui um rio com declividades muito mais elevadas. Depois a gente vai chegar aqui numa situação em que o rio fica com a declividade muito mais baixa. Então, a alta bacia tem declividades mais elevadas, a baixa bacia tem declividades muito pequenininhas, tá certo? Quando está chegando próximo à foz do rio, né? Então, quem conhece aqui, por exemplo, Ceará, já andou aqui na Serra de Baturité, né, pega o rio Aracoiaba, por exemplo, você vê o rio Aracoiaba ali descendo ali até Baturité, ele vai sair do Pico Alto, que tem 1.200 metros, para a cota lá em torno da cota 600, então ele desce 600 metros em alguns poucos quilômetros, e depois ele vai meandrar, né, e vai meandrar um pouco e tudo, e vai chegar ao Rio Choró e chegar aqui no Atlântico, com esses outros 600 quilômetros, ele vai andar várias vezes esse primeiro trecho, né? Então, mostrando aí, caracterizando aí essa mudança de declividade. Então, toda vida vai acontecer isso, né? A alta bacia tem declividades mais elevadas e a baixa bacia declividades menores, né? Por isso, quem pratica, inclusive, esses esportes de kitesurf, errei, tá certo? Quem crafting, né, ou algum esporte usando barcos,
utilizar a região de alta bacia, porque você vai ter escoamento torrencial, tá certo? Vai ter aí um processo desse tipo, tá claro? Então, agora só que o problema todo é que vai ter um inconveniente. Por que nessa S1? Porque essa declividade aqui mais elevada no início, ela vai contaminar praticamente todo o trecho, né? Então, essa aceleração foi maior aqui, mas depois disso acabou. E aí, com isso, ele vai aumentar o gradiente, ele gera um viés nesse processo. Isso não é bom. Então, em função disso, né, para poder reduzir um pouco esse efeito dessas condições aqui de montante, é que se pensou numa declividade aqui do tipo S2, né, ela vai tentar fazer uma compensação desse efeito aqui dessa região, logo aqui a região de montante de grandes declividades, tá? Então, o que é que a gente vai ter aqui? Observem aqui que a ideia básica é fazer uma espécie de compensação corte-aterro, tá certo? Com uma analogia, né? Onde a gente vai construir aqui uma declividade média, associada aqui, vamos construir como se fosse um triângulo, né? Onde a área desse triângulo é a mesma área que está abaixo dessa curva vermelha aqui, né, que era essa curva abaixo dessa curva vermelha aqui nessa figura, que é a mesma área que está abaixo dessa curva azul, tá certo? Nessa outra figura aqui. Então, na realidade, é como se houvesse aqui uma espécie de compensação. Então, a gente vai calcular essa área da curva abaixo, a área abaixo dessa curva, onde a gente vai ter aqui os níveis, né, a curva do perfil do rio. Então, a gente vai calcular essa área abaixo disso e vai calcular um retângulo equivalente que tenha como base o comprimento do rio e como altura, tá certo? Um triângulo retângulo e como altura o nível, a variação da cota, né, que tenha a mesma área dessa figura geométrica, né, que é estabelecida pelo perfil fluvial. Então, essa figura geométrica que é estabelecida pelo perfil fluvial, ela vai trabalhar, pode ser obtida a partir, por exemplo, de uma integração numérica, né, como Simpson, por exemplo, né. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, distâncias, e a gente pode fazer exatamente isso para calcular o S2. Então, vamos lá, no cálculo de S2, né, que então vai ser o S2, vai ser 2 vezes essa área, dividido pelo comprimento ao quadrado, né. Por quê? De onde é que vem isso? A gente tem condição de tirar essa informação a partir, a gente vai ter aqui a área, vamos ter aqui, então, a área, então, essa aqui, então, a área do triângulo, que vai ser L vezes o delta H, esse delta H aqui, L vezes delta H sobre 2, vai ser igual a essa área aqui, então, L vezes delta H sobre 2. Mas quem é o delta H? Né? O delta H vai ser quem? O S2 vezes L, né? Então, aí com isso aí fica S2, o valor do H aqui é proporcional, então, à declividade vezes esse comprimento. Então, com isso, a gente chega nessa formulaçãozinha aqui. Tá claro? Beleza. Então, é só uma deduçãozinha simples, sem quadro, mas é isso. Aí, então, pronto. Aí, aqui agora, eu tenho condição de fazer esse cálculo dessa área, certo? Aqui a gente está calculando as áreas dos trapéziozinhos, né, para poder fazer a cálculo da integração numérica. E aqui eu tenho o valor da área total dos trapézios, que é exatamente a área total que está abaixo da tal da curva. Então, essa área total aqui abaixo da curva, dividido pelo comprimento ao quadrado, multiplicado por 2, me dá exatamente o valor dessa declividade. Isso aqui é 20, né? 20 é exatamente o valor do comprimento ao quadrado, 2 vezes a área, né? H21, que é essa área aqui, menos I20, que é a área, I20, que é a área zero, tá certo? A área porque aqui, se eu colocasse aqui mais para baixo aqui, e considerasse essa cota aqui, calculasse não só a área do triângulo, mas uma área bem maior aqui do trapézio,
eu adicionaria essa água e contaminaria o cálculo da minha declividade. Então, em função disso aqui, é que tem essa redução aqui do I20, que diz respeito exatamente à área abaixo dessa cota 900. Então, com isso eu tenho o valor da curva da declividade S2. E tem outro mecanismo, né, de cálculo de declividade, que é o que a gente chama de cálculo da declividade do tipo S3. Qual é a ideia básica dessa declividade do tipo S3? É exatamente o seguinte: a forma que eu tenho de explicar para vocês isso é o seguinte: por Mani, a gente tem condição de ver que existe uma relação entre Q e a raiz quadrada da declividade. Está claro isso? Ficou claro para vocês? Ou vocês querem que eu desenhe essa informação? Está claro. Então, pronto. Então, em função disso, o que é que ele vai tentar fazer? A gente sabe, então, que a velocidade é proporcional, então, à raiz quadrada de I. Então, o que é que ele está tentando fazer aqui? Achar uma relação aqui de tempo, tá certo? Então, se a velocidade está proporcional a I, então L sobre V me dá uma ideia de um tempo, alguma coisa assim, tá certo? Então, dos tempos médios que vai passar por cada um desses trechos, né? Então, a ideia básica é um pouco essa. Então, o que ele vai fazer uma média ponderada, vai fazer esse cálculo aqui, o L, que é o comprimento total do rio, dividido por LI sobre raiz de I, que esse aqui seria o valor da tal da declividade, tá certo? Em cada um dos trechos, a estimativa da declividade de cada um dos trechos. Então, essa média ponderada aqui, essa média aqui, vai ser exatamente o valor do S3, tá certo? Então, o que é que ele vai fazer? Para cada trecho, ele vai pegar o LI, que é o comprimento do trecho, e o cálculo da declividade desse trecho. Para cada um dos trechos, ele vai calcular esse valor de LI e de I, e aí depois ele faz a razão, soma essas razões para todos os trechos, e aí em seguida divide o valor do comprimento total por esse valor agregado, o valor dessa somatória, e elevar ao quadrado. Então, a ideia aí é utilizar essa ideia de velocidade, né? Está associado um pouco a esse conceito, a partir de Mani e tudo. Então, aí é o que a gente está fazendo aqui, ó. Vai calcular a distância entre os segmentos, aqui foram igualmente espaçados, então todos eles iguais a 5 metros. Aqui a gente tem o valor da declividade para cada trecho, certo? Esse valor da declividade aqui vai interessar para a gente tirar a raiz quadrada. Então, vou ter aqui a declividade do trecho. Aqui eu tiro a raiz quadrada da declividade do trecho. Aqui eu sei o comprimento do trecho. Aqui eu calculo aquele valor do incremento, LI dividido por SI, raiz quadrada de SI. Faço isso para todos os trechos e somo, tá? Então, se eu somo, eu tenho um valor desse denominador, né? Divido, então, esse denominador que está na célula L21, divido o comprimento por ele e elevo ao quadrado, que é exatamente o que ele está fazendo, ó, K21, né, que é o comprimento do rio em quilômetro, dividido por L21, que é exatamente o somatório desses incrementos, tudo isso elevado ao quadrado me dá o valor da declividade do tipo S3. É isso? Pronto. Então, com isso, a gente tem as estimativas de declividade do tipo S1, S2, S3 do rio principal, e essas informações muitas vezes vão ser úteis, essa informação da declividade, para algumas equações que nós utilizamos para o cálculo, por exemplo, de tempo de concentração na bacia hidrográfica. Ok? Beleza? Bom demais. Então, pronto. Esse aí é o primeiro exercício. Vamos para o segundo. Muito simples. O segundo exercício diz respeito à questão da forma da bacia. Vocês viram que a forma da bacia ela é relevante, por exemplo, para cheias, né? Bacias que têm uma característica mais circular são mais propensas a cheias do que bacias mais alongadas. Lembram disso? Tem algum comentário que eu fiz nos vídeos sobre isso? Estão lembrando disso aí?
Sim ou não? Sim. Certo? E por que que elas são... Por que que é... Oi, Lucas, diz. Oi com interrogação é porque não está lembrando. É isso que eu estou entendendo? Então, vou repetir por que que acontece isso. Deixa eu ver, deixa eu pegar aqui um slide. Onde estás? Eu não entendi o que o senhor falou. Tá bom. Deixa eu pegar aqui para lhe mostrar então, Lucas. Veja aqui, Lucas, ó. Aqui eu tenho 3 bacias, A, B e C, certo? Então, por exemplo, há 3 bacias com a mesma área. Elas são, em tudo e por tudo, similares na geologia, no total de precipitação, etc. Qual dessas 3 bacias, qual dessas bacias aqui vai ter uma cheia maior, do tipo A ou do tipo B? Né? Se tudo é igual, até a intensidade de chuva, a bacia do tipo B tem uma tendência a ter cheias maiores para a mesma chuva do que a bacia do tipo A. Por quê? Porque, veja, ó, a gente já viu em algum outro lugar, né, que a chuva, o que é que acontece com a chuva? A gente já viu que a chuva, aqui eu teria um tempo de concentração muito menor do que o tempo de concentração dessa bacia A. Quanto o tempo de concentração nessa bacia A, que tem 10 unidades de tempo, o tempo de concentração nessa bacia B tem só 5 unidades de tempo. Tá certo? Então, uma chuva, e a gente já viu que a precipitação, ela decai exponencialmente com o tempo, o mesmo período de retorno. Então, o que vai acontecer? A gente aqui vai ter chuvas mais intensas, que vão contribuir simultaneamente para esse exutório do que nessa outra bacia. Então, bacias que têm características mais circular, elas são mais propensas a cheias do que bacias mais alongadas. Deu para ver isso aí? Tá claro, Lucas? Pronto. Aí o que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer uma análise dessa forma. Se a bacia é mais alongada ou se a bacia é mais circular. Para isso, a gente vai utilizar, basicamente, uma ideia desse coeficiente de compacidade e desse coeficiente, esse fator de forma. O que é que o coeficiente de compacidade vai fazer? Vai nos ajudar a fazer, ao invés de uma comparação visual, a gente ter um índice que permite a comparação da forma da bacia com a forma circular. Então, qual é a ideia básica? A ideia básica é o seguinte, a gente vai comparar a bacia hidrográfica que a gente tem com uma bacia hidrográfica hipotética que tenha a mesma área da nossa bacia hidrográfica. Então, uma bacia circular hipotética que tem a mesma área da nossa bacia hidrográfica. Se a nossa bacia... Então, quando a gente sabe que a figura geométrica que tem, com a dada área, que tem o menor perímetro, vocês usaram isso lá no cálculo, fizeram essa dedução, inclusive na disciplina de cálculo, possivelmente. Na minha época também faziam já isso, a ideia de vocês devem ter feito, né, que é exatamente achar qual é a figura geométrica com menor perímetro dado uma área. Então, vocês vão encontrar que essa figura é um círculo. Então, a gente vai dizer o seguinte, olha, a gente vai ter aqui um círculo, que vai ter a mesma área da área da bacia. Então, eu vou ter aqui um ciclo, PR2, que vai ter a mesma área da bacia. Então, eu calculo aqui qual seria esse raio equivalente da bacia, que seria a raiz quadrada de A sobre π. Então, eu sei qual é o valor desse R. Então, com isso, eu sei o valor do perímetro desse círculo, dessa circunferência, a circunferência do círculo, né, equivalente a um círculo de área igual ao da bacia. E aqui eu tenho o perímetro da bacia. Se o perímetro da bacia for igual ao do círculo, ou seja, é o menor perímetro, então ele é uma bacia mais circular. Né? Quanto mais distante for esse perímetro do círculo, menos circular essa bacia mais alongada possivelmente ela vai ser. Então, esse fator aqui, que é o fator de compacidade, o menor valor dele é quanto? 1. Né? E eles sempre vai ter um valor maior do que 1. Né?
quanto mais distante for esse valor de 1, mais alongada é a bacia. Quanto mais próximo for esse valor de 1, mais circular é a bacia. Deu para ver? Esse é o fator de compacidade. Então, a gente pode aqui fazer a primeira análise, e aqui de analisar, dadas as características dessas bacias, tem área, perímetro, comprimento do rio principal, comprimento total dos cursos d'água, a gente tem duas bacias, então qual delas é mais circular, qual delas é mais propensa à cheia? Uma das possibilidades, que é a primeira que nos é posta agora, é exatamente fazer o cálculo do quê? Calcular o coeficiente de compacidade. Então, o que é o coeficiente de compacidade? A gente chama Kc, certo? Então, esse Kc vai ser quem? Vai ser dado pelo perímetro da bacia, que eu sei quem é, eu tenho a informação do perímetro das duas bacias, e eu tenho também que calcular qual é o valor desse raio equivalente. Então, aqui eu vou chamar aqui bacia A, bacia A. Então, a bacia A, eu vou ter o valor da informação do perímetro, que aqui é o perímetro da bacia A, comprimento do rio principal, está aqui, perímetro da bacia A. Pronto. Então, tem o valor do perímetro da bacia A. Vou calcular qual é esse raio equivalente da bacia A. Esse raio equivalente vai ser quem? Raiz quadrada da área dividido por π. Cadê a área da bacia A? Está aqui. Dividido por π. Isso tudo elevado a 0,5. Pronto. Eu tenho o valor desse raio equivalente. Com isso aqui agora eu tenho condição de calcular qual o valor do Kc, que vai ser aqui 1 sobre 2π deu esse 0,28, vezes o valor do perímetro. Eu posso colocar o valor da área direto logo lá. Perfeito, não preciso disso. Então, vou ter lá 0,28 na fórmula, que multiplica o perímetro da bacia, dividido pela raiz quadrada da área. Pronto. Então, aqui eu tenho que essa bacia A, ela tem uma forma um pouco arredondada, né? Vamos agora para a bacia B. Vamos para a bacia B. Então, a bacia B, quem é o perímetro da bacia B? É esse. Quem é a área da bacia B? A área da bacia B é essa aqui. Opa. E aqui eu tenho o valor do coeficiente de compacidade. Pronto. Então, quem é a bacia que tem forma mais circular? É a bacia A. Certo? Que o coeficiente de compacidade é um coeficiente de compacidade menor, mais próximo a 1. Certo? Não existe coeficiente de compacidade menor do que 1. Todos eles são maiores do que 1. Ok? Tá claro? Beleza. Vamos para o item 2B. Se tiverem dúvida, me perguntem. Item B aqui, a gente vai calcular agora o fator de forma. Eu vou mandar depois para vocês essa planilha. É bom que vocês utilizem, né, e façam à mão essas contas com uma parte da memória de cálculo que nós estamos fazendo agora, que nós não estamos podendo usar o quadro, vocês não estão podendo guardar essa memória de cálculo, mas essa memória de cálculo vai ser relevante para a resolução dos APs, né? Que as provas parciais, elas vão estar associadas à resolução de exercícios, né? Acho que então, em função disso, é importante vocês saberem para
para poder mandar aqui a memória de cálculo das provas parciais. É interessante que vocês tenham, então, esse material, de alguma forma, já passo a passo que a gente está fazendo aqui, transcrito, para facilitar as contas de vocês, ou de alguma pergunta que nós venhamos a fazer nas provas parciais. Então, o segundo ponto é o fator de forma. O fator de forma, ele vai associar a analisar a forma a partir de um quadrado equivalente, né? Que a ideia é essa. Então, a gente vai poder aqui, voltando aqui, associar nessa bacia e construir um quadrado. Então, nesse caso aqui, o quadrado equivalente aqui, ó, teria esse comprimento aqui por esse aqui. Então, esse aqui seria um quadrado equivalente, a gente veria quão distante, por exemplo, esse retângulo estaria de um quadrado que tinha a mesma área desse. Então, a gente está comparando aqui com o quadrado. Como a forma da bacia pode ser mais alongada ou mais delgada, aqui mais assim, mesmo delgada, com uma área relativamente maior, então a gente vai ter aqui um problema de quão mais distante desse quadrado equivalente, mais alongada é a bacia, mais distante é a do quadrado, e a gente sabe que o quadrado, a gente tem uma possibilidade de você ter uma circunferência inscrita nesse quadrado, então o quadrado está associado também a essa ideia da circunferência, a bacia está mais circular, tá certo? Então a gente vai comparar com esse quadrado equivalente. Então a gente vai ter aqui a relação, o KF, que é esse fator de forma, ele vai ser a relação entre o comprimento do rio principal, L, e aqui é uma largura média do rio. Essa largura média do rio seria calculada pela área da bacia dividido pelo comprimento do rio. Como se eu faço uma retificação no rio. Eu transformo aquela forma qualquer que a bacia possa ter, né, num retângulo, numa espécie de retângulo equivalente da bacia, tá certo? Então, esse retângulo equivalente da bacia, que teria uma mesma área, e aí eu calcularia qual seria o valor da base desse retângulo, que é esse L barra aqui, tá? Então, eu vou comparar o comprimento do rio com o lado aqui desse retângulo equivalente, e a partir daí eu tenho uma ideia de se o rio, se esses dois valores estão próximos a 1, esse rio tem uma forma mais de um quadrado. Se ele for muito maior do que 1, ele vai ter aí uma forma mais alongada. Se ele for muito menor do que 1, ele vai ter uma forma mais delgada, mas as duas distantes da forma de um quadrado. Tá? Então, com esse aqui de forma, ele vai analisar a relação entre a forma de um quadrado e a forma da bacia. Então, eu posso calcular esse comprimento médio por essa forma. Se eu substituir nessa outra, eu vou ter aqui, então, que o fator de forma é a área dividida pelo comprimento do rio ao quadrado. Tá bom? Então, vamos fazer essa estruturazinha de novo aqui. Vou copiar aqui para facilitar aqui nossa vida, né? Só que agora aqui a fórmula é outra. E aqui eu vou entrar, então, com a informação da área e do comprimento do rio. Então, eu vou ter a área aqui, e aqui eu vou ter o comprimento do rio. Então, quem é o comprimento do rio? O comprimento do rio A é esse. E o comprimento do rio B é 63. E a área do rio A é 320. E a área do rio B é exatamente quanto? 450. Então, agora eu aplico essa fórmula. A área dividido pelo quadrado do comprimento. Então, agora a área dividido pelo quadrado do comprimento vai me dar exatamente o fator de forma. Mais próximo a 1, Ctrl Z, mais próximo a 1, mais próximo ao quadrado, certo? Mais distante de 1, mais alongada. Então, de novo, os dois aqui, essa aqui é mais próxima da forma de um quadrado, mais próxima da forma de um quadrado, e, consequentemente, tá certo? Mais propensa a cheio. Então, tanto o fator de forma quanto o coeficiente de compacidade indicam que essa bacia A é mais propensa a cheio. Está claro até esse ponto, pessoal? Sim, sim, professor. Pronto. Tranquilo. Então, vou salvar isso aqui. Agora eu vou ler aqui que tem o Lucas me mandando muitas mensagens e outros colegas de vocês. Deixa eu ver, na aula passada, não sei,
que é que tem aqui na aula passada que até falou? Professor, como faz esse quadrado equivalente? Tá? Igor, você já conseguiu ver? Quer que eu repita, Igor? Acho que só tem... Não tô, eu me perdi aqui nas perguntas de vocês. Alguém quer falar? Ou já ficou claro? Repetir o quê, Lucas? Qual parte? Tudo? Posso repetir. Quer que eu faça? Repita tudo, Lucas? Tá. Tá bom. Então eu vou sair aqui um pouquinho e vou tentar desenhar. Tá bom? Deixa eu abrir aqui um quadro. Então, a dúvida aqui é sobre a questão do quadrado equivalente, né? Então, vamos lá. Tá aqui, ó. Então, suponha que eu tenho aqui uma bacia. Certo? Eu tenho essa informação dessa bacia aqui, eu tenho a informação da área dessa bacia. E nessa bacia aqui também eu tenho um rio principal. E esse rio principal aqui, eu tenho um comprimento desse rio principal. Então, dessas duas informações. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Vocês, é que não está aparecendo na tela do senhor. Ah, perdão. Deixa eu tentar de novo aqui. Tá dando para ver? Vocês conseguem ver a tela agora? Agora tá. Então, vejam aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, uma área da bacia, e aqui eu tenho um comprimento do rio principal. Então, veja, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui e vou construir um retângulo equivalente. Quais são as características desse retângulo? Esse retângulo equivalente aqui, eu vou ter aqui eu vou dizer que ele vai ter um comprimento. Esse comprimento aqui que ele vai ter, ele é exatamente a dimensão do tamanho do rio principal. Opa, vou fazer até melhor aqui. Então, esse comprimento dele aqui é o comprimento do rio principal, que é aquele valor de L. E ele vai ter a mesma área, daquela bacia. Então, para ele ter a mesma área, o
que é que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que prescrever o valor dessa base, que nós chamamos lá de L barra. Então, quem é que vai ter que ser o valor desse L barra? O valor desse L barra aqui, já que eu sei que L barra vezes L é igual a A, então o valor desse L barra aqui vai ser igual a área dividido pelo valor de L. Concorda comigo? Pronto. Então, aqui eu transformei a minha bacia nesse retângulo equivalente. Tá claro até aí? Professor, Diga, Igor. só uma pergunta. Tipo assim, não perguntando da prova nem nada, mas tipo, num ambiente real que você vai realmente analisar um rio, como é que eu faço para definir essa área? E quando é que é o trabalho mesmo? Esqueci. Tá. Trabalho, eu não me recordo agora, tem lá na programação, eu posso olhar em seguida e lhe dizer, mas a ideia do trabalho, você vai ter, no trabalho, o cálculo da área da bacia. Como é que você vai fazer calcular a área da bacia? Você vai fazer o traçado da bacia similar ao que eu mostrei na aula passada, e nós vamos repetir isso com vocês. Eu acho que no início da próxima semana daria para a gente... O Igor saiu, foi? Mas eu repito para vocês aqui. Da forma como eu calculei na aula passada, a gente vai repetir. Eu vou repetir com vocês já com o QGIS, ou com o software de geoprocessamento que vocês pretendem utilizar. Aí vocês vão fazer o traçado da bacia. Quando vocês fizerem o traçado da bacia, imediatamente vocês têm a informação da área, pelo sistema de informações geográficas. E aí vocês também vão olhar, identificar qual é o rio principal, vão medir o rio principal, e com isso vocês vão ter esse comprimento do rio principal. Então, essas duas informações vão sair do traçado da bacia e das informações do rio principal no primeiro trabalho, certo? A gente já viu mais ou menos como faz isso no QGIS, e nós vamos voltar, vamos repetir essa informação. Tá bom assim? Então, com isso, lá a gente tem na vida real, né, essas informações, a informação da área e essa informação desse comprimento do rio principal. Aí, com isso, a gente tem condição de fazer aí a relação entre o comprimento, esse comprimento, para que isso aqui, esse retângulo, ele seja aqui um quadrado, L barra tem que ser igual a L. Então, eu vou pegar essas duas dimensões desse retângulo e compará-las. Se elas forem iguais a 1, nós temos, então, um quadrado. Se elas distanciarem de 1, eu vou ter, eu me distancio do quadrado. E a gente pode observar que tem bacias que podem ser mais alongadas, tem bacias que podem ter um comprimento maior, e tem bacias aqui que vão ter uma forma mais na forma de um quadrado. Todas supondo aqui ter na mesma área. Então, aqui, os valores podem ser menor do que 1, maior do que 1, e esses valores aqui são 1. Então, no caso aqui desse fator, né, desse fator de forma, no fator de forma, a gente pode ter valores maiores do que 1 e menores do que 1, certo? Mas quanto mais distante de eles forem, mais distantes eles vão ter da forma de um quadrado e menos propensos vão ser a cheia. Então, quanto mais próximo a 1, mais propenso a cheia. Por quê? Porque eu posso imaginar que esse quadrado aqui está relacionado aqui com um círculo, né, inscrito, tá certo? Então, esse formato aqui seria o formato mais próximo, talvez, dessa forma mais circular, que é mais propensa a cheias. Tá claro, pessoal? Aí, com isso, a gente pode voltar. Deixa eu ver aqui. Vocês estão conseguindo ver o Excel novamente? Tá, não, professor, tá tudo preto. Tudo preto. Então, Tela preta. Vamos voltar ao Excel. Deixa eu ver aqui, então, uma coisa. E agora, conseguem ver o Excel? Não. Não. Então, vamos voltar ao Excel.
Ok, pessoal? Agora estou vendo o Excel novamente. Deu certo agora, professor. Então, aquilo que eu fiz aqui foi exatamente, então, fazer essa comparação. Ó. Aquele L barra dividido pelo L, certo? É meu KF, só que eu substituo e fico com essa formulazinha aqui. Ele pode ser maior que 1, menor que 1. Quanto mais distante de 1, mais alongada, né, é a bacia, e com isso, menos propensa à cheia. Quanto mais a forma de quadrado ela for, mais propenso à cheia. Ok? Vamos continuar avançando? Vamos lá, então. Vamos para a terceira. Vou responder, então, essa quinta questão aqui. Vamos para a quinta questão. Depois a gente volta às demais. Ops. Pronto. Onde vocês estão? Está chovendo? Agora? Tá sim, Aqui tá, professor. Aqui no bairro de Fátima tá. Bairro de Fátima chovendo. Onde mais? Graças Tá a Deus. sim, professor. Chovendo. É bom vocês observarem aí. Vocês têm como ver a chuva aí de onde vocês estão? Uhum. Sim. Pronto. Sim. Então, eu vou olhar aqui. Vocês estão vendo aqui que tem, nesse processo aqui de precipitação, primeiro que é que o céu está mais escuro, né? Por que o céu está mais escuro? Porque tem mais água na forma líquida, certo? E também na forma de gelo. Principalmente na forma líquida, a radiação é mais absorvida pela água, e com isso ela brilha menos, porque você tem aí uma radiação que é mais absorvida, por isso que ela não fica preta. Quando a água, a mais escura, quando a água começa a precipitar, se vocês tiverem alguma planta aí por perto, vocês estão começando a ver o que a gente chama de interceptação da água, porque a gente vai ter aí uma interceptação nas folhas das plantas, né? A precipitação cai, ao cair elas ficam, às vezes, armazenadas, uma parte dela na folha das plantas. É por isso, às vezes, que a gente passa depois de uma chuva e se molha debaixo da árvore, quando a planta já não consegue mais segurar toda a carga de água que ela armazenou nas folhas, e aí a gente tem essa redução. Mas isso aí evita o quê? Diminui a energia cinética da gota de água que está caindo no solo. Essa energia cinética é importante, inclusive, para o processo de erosão. Por isso que erode mais, é um dos motivos que erode mais quando você corta a vegetação, porque você tem mais energia cinética chegando da gota de chuva chegando ao solo, tá certo? Observe outra coisa também, que vão ter empoçamentos, tá certo? A gente vai ter aí, dependendo da região, se tem mais solo, ou se é uma região que já está um jardim, alguma coisa, o escoamento é menor do que o escoamento que vai acontecer numa área mais impermeável. Então, o que eu estou sugerindo para vocês é que aproveitem essas precipitações. Normalmente, a turma do segundo semestre está no período seco do ano, né? Então, não vê muita chuva durante a disciplina de hidrologia. Essa nossa turma aqui, ela vai ter essa possibilidade aí de acompanhar aí um pouco mais o regime de chuva. Fiquem alertas aí para darem uma olhada aí nos eventos de precipitação que estão acontecendo e a partir daí, aprenderem um pouco mais sobre hidrologia olhando os eventos. Tá? Então, vamos aqui para a quinta questão. Uma mesma precipitação que ocorreu em duas bacias hidrográficas, de mesma área de drenagem, resultou nos hidrogramas representados a seguir. Com base nessas informações, é possível concluir. Então, é exatamente naquela mesma linha de discussão de hidrograma, né, que é a relação entre vazão contra tempo, e o que é que faz com que o hidrograma tenha picos maiores, ou no caso aqui, até mesmo o tempo de concentração da bacia 1, o tempo de concentração dela é menor do que o tempo de concentração da bacia 2. O que é que faz com que isso aconteça? No exercício anterior, nós estávamos mostrando que um dos fatores importantes para isso
é exatamente a forma da bacia, mas a gente vai ver que não é só a forma da bacia que vai influenciar esse escoamento. É por isso que eu pedi para a gente poder dar uma olhada aqui no exercício 5, que ele está relacionado com isso. Então, por exemplo, aí aqui tem alguns assertivos. A primeira delas é a seguinte, está dizendo assim, a bacia 2 pode apresentar, de forma predominante, solos hidrológicos do tipo A, com maior permeabilidade e profundidade do que a bacia 1, com solos hidrológicos do tipo B. Essa sentença é verdadeira ou falsa? Né? A gente sabe que os solos hidrológicos são dos tipos A, B, C, D. O A é mais permeável e o D é o menos permeável. Né? É assim que a gente calcula classifica os solos da hidrologia. Se a gente tivesse na agronomia, essa classificação tinha outros nomes, porque vai depender da estrutura do solo, etc. Então, lá tem na antiga classificação de solos, era solos solonete solodizado, solos bruno não cálcico, né, latossolo verde e amarelo. É assim que o pessoal da agronomia classifica. Né? Para a gente, a hidrologia, a gente transforma tudo isso em A, B, C, D. Tá? A gente pode operar de forma mais simples, porque a característica central que nós estamos olhando é a permeabilidade. Né? Então, aqui a gente vai ver o seguinte, então é fato. Por quê? Porque se o solo ele infiltra mais, então a parte dessa água da precipitação que teve infiltrou, né? Chegou possivelmente ao lençol freático e depois disso ela foi vindo ao rio por conta do aumento do nível do lençol freático, e com isso depois essa água que ficou armazenada no subsolo voltou ao rio na forma de escoamento de base. Né? Então, há um aumento do escoamento de base, há uma redução desse efeito da velocidade de translação e do tempo de concentração em função de ter uma maior impermeabilização, maior permeabilidade do solo. Então, o item A é um item verdadeiro. Então, por conta, pode ser, a bacia A, a bacia 2, ela pode ser do grupo A. Segunda pergunta, segundo item, a bacia 2 pode apresentar área florestal e natural maior do que a bacia 1? Também pode. Se ela tem mais vegetação, o que acontece se ela tem maior vegetação? Se ela tem mais vegetação, a rugosidade é maior, você tem mais retenção de água no solo, em empoçamentos, etc., e filtra um pouco mais, né? E se a bacia tem menos área vegetal, o escoamento é mais rápido, tá certo? Então, de fato, também esse item é verdadeiro. Né? Então, a bacia B pode ter mais área vegetal do que a bacia A. Então, o item C, a bacia 1 pode apresentar um formato mais semelhante a uma circunferência, coeficiente de gravidez próximo à unidade, do que a bacia 2. Também é exatamente o que a gente viu. Se a bacia tem uma tendência a ser mais circular, mais rápido é o pico dela e a intensidade é maior. Verdadeiro também. Né? E a última, o item D, a bacia 1 pode apresentar declividades médias superiores a 1. Se tem declividades médias, tem velocidades médias mais elevadas. Se tem velocidades médias mais elevadas, tem tempo de concentração menor. Né? Então, a água chega mais rápido ao exutório, isso é verdadeiro. Então, o item que nós devemos marcar é o item D, onde todas as alternativas são verdadeiras. Tá ok? Tá claro aí, pessoal? Sim, professor. Pronto. Então, aqui com isso aqui, o que é que vocês estão vendo? Estão vendo que não é só a forma da bacia, mas tem essas características como o uso do solo, vegetação, etc., que também definem o padrão de escoamento da bacia hidrográfica. Essa é a terceira questão. Eu vou passar para vocês agora a chamada. Por favor, cadê a chamada? Tá aqui. Guilherme, o quê? Vila União. Infelizmente, não na Vila União. Ok. Beleza. Deixa eu ver, deixa eu pegar aqui. Professor, que não liberou, não. Vou liberar agora. Tá bom.
Opa, tá aceitando, não? Tá aceitando já? Agora deu certo. Tem 178 com 32, 234. Todo mundo já deu presença? Não, peraí. Professor, Diga. o senhor tem acesso ao código do Classroom? Eu não. É Por quê? porque eu estou precisando adicionar um outro e-mail, fazer a troca de e-mail no Classroom. Aí eu queria Não, só saber como para é me que... pedir. Me peça que eu troco. Tá ok, tá ok. É que agora, Eu posso enviar para o senhor um e-mail. mande para mim, que aí eu adiciono. Tá ok, obrigado. Posso encerrar a chamada? Vou encerrar, viu? Pera aí, professor, rapidão, vou botar o meu nome agora. Só um momento. Bota lá, Enzo. Pronto, botou, né, Enzo? Botei sim, senhor, professor. Encerrei. Beleza. Ok. Então vamos resolver aqui agora a questão de número 4. Quarta questão. Quarta questão, essa aqui. Essa aqui. Calcule o tempo de concentração. Professor, Diga. professor, como que a gente faz para, só um instante, para adicionar um novo membro na equipe? Você tem quantos membros na sua equipe? Tinha 4, mas acabou de entrar um novo, 5. Pronto. Aí, então, você vai fazer assim. Quando vier o primeiro trabalho, aí você coloca o nome deles, bota o nome do novo membro, do quinto membro e coloca novo. Aí eu vou saber. Ok, obrigado, senhor. De nada, Igor. Então, pronto. Então, vamos lá. Então, aqui a gente falou muito do conceito de tempo de concentração, né? Então, vamos ver aqui, como é que esse conceito ele opera. Que esse tempo de concentração, que a gente já discutiu, que o tempo de concentração então, é o tempo em que o ponto mais distante da bacia leva para escoar, né, até o exutório. Então, agora, o que eu vou fazer com vocês é mostrar
mostrar um pouco como é que a gente calcula esse tempo de concentração na bacia. Então, a primeira fórmula que a gente vai ver é a tal da fórmula de Kirchhoff, que é essa aqui, né? Que o tempo de concentração, então, ele tem a ver com o comprimento do rio principal e a declividade do rio principal. ΔH sobre L é uma espécie de medida daquela declividade que a gente comentou com vocês, tá? Então, essa é uma possibilidade. Tem outra equação também, para o tempo de concentração, que é essa equação de Watt e Show. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu copiar aqui. Copiar para vocês aqui. Ops. Copiar aqui no nosso Excel, que é o nosso quadro. Então, tem algumas equações de tempo de concentração. Tem várias. A gente tem que olhar exatamente qual é que está utilizando, qual é a aplicabilidade. Então, tem essa outra cálculo do tempo de concentração em função do comprimento e da declividade, tá, da bacia. Então, vamos lá. Vamos usar praticamente a equação de Kirchhoff, né? Então, aqui, o tempo de concentração, então, é o tempo em que o ponto mais distante da bacia leva para contribuir com água para o exutório. Então, vamos fazer aqui o cálculo do tempo de concentração. Então, vamos ver. Aqui, então, o tempo de concentração, no caso aqui, de utilizar Kirchhoff, ele vai precisar do comprimento do rio principal e vai precisar do valor do ΔH. Então, eu vou ter aqui, posso calcular o tipo S1. Então, eu vou pegar aqui o S máximo, o H máximo e o H mínimo da bacia. Aí, com isso, eu vou calcular o delta, o DH, né? E aí, com isso, eu tenho condição de calcular qual o valor do tempo de concentração. Observe que essa fórmula do tempo de concentração é uma fórmula empírica, tá certo? E ela é uma fórmula dimensional, né? Então, aqui a gente tem tempo em minutos, o comprimento do rio em quilômetro e a variação a diferença da altitude ao longo do tal VEG em metro, né? Então, aqui, o comprimento do rio, a gente está vendo aqui que são 15 quilômetros. O H máximo, a altitude máxima é de, cadê? Elevação máxima, 1.480 metros. O mínimo, que é exatamente onde está o exutório, ele está chamando aqui de seção de controle, que é a seção que precisa ser observada, é 809 metros. Então, com isso, agora a gente tem condição de calcular o tempo de concentração, que vai ser dado em que unidade? Em minutos. Então, aqui, a variação de cota é a cota máxima menos a min, e o tempo de concentração é dado por essa equação aqui, que é a equação que, de que tipo? Empírica. 57 vezes, abre parênteses, o comprimento ao cubo, dividido pelo valor de ΔH. Isso tudo elevado a 0,385. 385. Isso mesmo? Confere. Então, pronto. Então, eu tenho aqui o valor do meu tempo de concentração em minutos, né? E aí, com isso aqui, eu posso transformar em horas. Se quiser também, só dividir por 60. Então, aqui eu tenho 1 hora e 77. Pronto. Então, com isso, eu tenho aí a informação do tempo de concentração dessa minha bacia hidrográfica. E esse era o objetivo desse cálculo, né? Então, tem outras fórmulas, vocês podem depois testar outras equações para o cálculo de tempo de concentração. E eu acho que a resolução dessas 4 questões é o objetivo da nossa aula de hoje, tá? Aí, na quinta-feira que vem,
daqui a 2 dias, eu vou resolver a questão de número 3 e a questão de número 6 e 7. Resolvo mais 3 questõezinhas aí dessa lista de exercícios. E na semana que vem, a gente já tem condição de tirar dúvidas sobre o traçado da bacia. Vocês podem praticar, né? Então, minha sugestão é que vocês instalem o QGIS, ou o sistema de informações geográficas que vocês desejam trabalhar, para que a gente possa, no decorrer da próxima aula, a gente ter condições de vocês aí, na aula de terça-feira da semana que vem, tirar algum tipo de dúvida. Na terça-feira, a gente já faz também a próxima prova rápida, né? Na terça-feira da próxima semana, de hoje a uma semana, do próximo conteúdo, que a gente já termina a bacia hidrográfica e já vamos avançar aí no tema da precipitação, tá certo? A gente tem um módulo de precipitação e antes dele tinha um módulo de climatologia. Como essa turma já fez uma disciplina de climatologia, eu recomendo que vocês vejam os vídeos, que a gente vai fazer basicamente a provinha de climatologia e hidrometeorologia. Eu vou ver se ainda resolvo algum exercício desse conteúdo. Vai ser isso. Eu vou resolver ainda alguns exercícios de hidrometeorologia e climatologia. Então, eu recomendo que vocês deem uma olhada nos vídeos, que na semana que vem, possivelmente, tem muitos vídeos para serem vistos. Eu vejo se a gente faz a prova na terça ou na quinta-feira da próxima semana, sobre a parte de climatologia e de hidrometeorologia. Aí a gente tira dúvidas e resolve os exercícios. Tá bem assim? Professor? Diga. Oi, bom dia. Desculpe interromper o senhor. O senhor poderia abrir a chamada de novo, porque a minha internet caiu justamente na hora. Deixa eu ver se eu consigo. Por favor. Uma sugestão, acho que o senhor poderia deixar um pouquinho mais tempo, porque eu acho muito aperreada essa chamada. Às vezes não dá tempo a gente preencher, o senhor tem que abrir várias vezes. Eu agradeço, Lucas, mas assim, a sugestão, mas é porque, como a chamada ela é pública, eu não sei quem está aqui, entendeu? Então, eu tenho que restringir o tempo por conta disso. Porque está lá no e-mail, se eu deixar a aula toda ou algo do gênero, qualquer pessoa, mesmo que não esteja presente, não vai estar lá. Então, eu teria que criar outro mecanismo de controle. Então, é por isso que eu fico nesse processo de abrir e fechar. Eu abri agora, eu recomendo que você dê sua presença. Ok, obrigado. De nada, Lucas, é um prazer. Eu vou parar aqui a gravação. Deixa eu ver. Interromper gravação.